A gente vai direto agora lá para Brasília acompanhar umas imagens ao vivo, onde o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dá sua última coletiva nesse momento, falando do relatório trimestral da inflação e as previsões do Banco Central para diversos indicadores para 2025. A gente vai ver só um trechinho da fala do Campos Neto e daqui a pouco eu vou trazer alguns destaques da fala dele. Vamos ouvir. Macroprudencial para a estabilidade financeira e o câmbio é flutuante. E que o Banco Central deve agir no câmbio quando entende que tem alguma disfuncionalidade no fluxo, por alguma operação pontual, por alguma saída que seja extraordinária ou por algum fator de mercado. Então, nós entendemos que começou a ter, através do que a gente vinha levantando com o mercado, uma saída maior, uma saída atípica no fim do ano. A parte de dividendos, você consegue ver quanto que as empresas estão pagando em percentual de dividendos. Ela estava acima da média, é verdade também que as empresas tiveram um resultado maior, então isso também aumenta o fluxo. A gente começou a perceber que o fluxo financeiro, e a gente tem falado sobre isso, o fluxo financeiro no ano estava bastante negativo. Roberto Campos Neto agora está respondendo ali algumas perguntas dos jornalistas. O relatório trimestral de inflação já foi apresentado, divulgado mais cedo. Ele agora destaca alguns pontos importantes, responde algumas dúvidas. Para além disso, eu quero trazer alguns trechos da fala, do discurso do Campos Neto. Ele começou dizendo que hoje era a última reunião dele com o relatório de inflação, relatório trimestral de inflação. Agradeceu a toda a diretoria ali, os funcionários do Banco Central. Disse que nunca acreditou em uma recondução e que ele ficaria assim até o fim do mandato, como está acontecendo. Disse que sempre colocaria as questões institucionais acima das pessoas. Foi essa fala dele. Ele que trouxe também destaque dizendo que sempre disse que faria uma transição o mais suave possível. Campos Neto, em alguns momentos, então, no seu discurso ali inicial, lembrando nessa trajetória dele e falando já um pouco sobre esse período de transição. Disse que a transição do Banco Central foi mais tranquila, inclusive, nesse momento aqui. Ele disse que a transição foi bem mais planejada, independente da polarização política. O peso do Gabriel Galípolo, inclusive, foi mais relevante nas duas últimas reuniões. Tenho certeza que o Banco Central está muito preparado. Campos Neto disse, inclusive, que sexta-feira vai ser o último dia dele no Banco Central, que entra em recesso e que Galípolo ficará como interino até assumir definitivamente no dia 1º de janeiro. Na entrevista também, Campos Neto, claro, vai responder possíveis dúvidas ali em relação ao passado, né, também sobre futuro de Galípolo. Nesse momento ele segue respondendo então perguntas e respostas dos jornalistas, mas essa transmissão que a gente acompanha agora, que tradicionalmente a cada 3 meses a gente vê uma coletiva do Banco Central sobre relatório trimestral, né, de inflação, hoje tem um tom de despedida, marcando então esse fechamento desse ciclo de Roberto Campos Neto à frente então do Banco Central e trazendo falas muito importantes agora sobre, inclusive, qual será o futuro do Banco Central. Vamos ouvir mais um pouco o que ele está respondendo nesse momento? Que pode transbordar para a taxa de juros, em geral a taxa de juros longa. Então, só colocando esse ponto que esses dois fatores, intervenção em câmbio e dominância, através, vamos dizer assim, dessa contaminação de juros, não é dominância, é simplesmente uma busca por hedge que acaba tendo uma alternativa. Perdão. Bom, antes de eu responder, eu vou aproveitar aqui para agradecer ao Roberto. O Roberto, em várias vezes nas reuniões, ele citava o Powell, mas não era o Jeremy Powell, era o Colin Powell que ele citava, dizendo sobre você exercer influência no ambiente de reunião, não pela autoridade, mas pela experiência e pelo aconselhamento. E eu sou a testemunha da generosidade que o Roberto teve ao longo de todo esse processo de transição. Às vezes o Roberto usa a palavra suave, às vezes eu uso generosidade, mas a verdade é que ela foi uma transição entre amigos mesmo, foi muito amistosa e o Roberto foi muito, muito generoso mesmo nesse processo de passagem de bastão ao longo do processo, de dar liberdade, de em todas as reuniões poder falar. É importante que o Gabriel tenha um peso diferente agora na fala, que o Gabriel tenha um peso diferente na votação, e foi assim ao longo dessas últimas reuniões. Então, só agradecer, Roberto. Tenho muito orgulho de você ter me dado essa oportunidade de estar passando por essa primeira transição da autonomia do BC com o BC, graças ao que você está fazendo. E eu sou testemunha de que o Roberto, em todas as reuniões, atuou com a preocupação em relação ao país, sempre, sempre. Pensando no que era melhor para a economia brasileira e o que era para o país e em fortalecer a gente.
E é um orgulho para mim poder passar pela essa transição na primeiro teste aqui da autonomia do BC, no momento que a gente sabe, com uma sociedade conflagrada, como a gente sabe, mas que acho que o avô do Roberto estaria muito orgulhoso de saber que ele deu essa contribuição de demonstração de força institucional do Banco Central nesse momento. Acho que o Banco Central dá uma grande demonstração e te agradeço como futuro presidente e te agradeço como brasileiro pelo tudo que você fez e como amigo. Sobre o porquê duas. Primeiro, como você bem disse, a materialização de alguns riscos retirou alguma incerteza da frente para a gente, permitindo que a gente conseguisse enxergar um pouquinho mais à frente, a partir da materialização de alguns riscos. E em função de todas as razões aqui apresentadas pelo Diogo, né, o tamanho do anúncio que a gente fez de um alta de 100 e prevendo mais 2 altas de 100 fazia sentido e faz sentido para o orçamento que a gente imagina que é necessário nessa dose e nesse passo que a gente aqui anunciou. Então, acho que o que é importante dizer acho que não sobra nenhuma dúvida de que o Banco Central deu um passo claro na direção de colocar a taxa de juros num patamar restritivo com alguma segurança. Nós estamos caminhando nesta direção. E foi esse o movimento que a gente pretendeu fazer com o guidance e a alta de 100 base points. Só para reforçar duas coisas dessas perguntas. Luísa, vamos seguir aqui. Sim, mas só rapidinho. Então, estamos esperando mais intervenções? Tá, então, Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, a partir, oficialmente, de janeiro, mas que traz, então, um agradecimento, fala sobre esse período de transição, agradece, inclusive, Roberto Campos Neto nesse momento, disse que foi uma transição entre amigos, que Roberto Campos Neto foi generoso, agradeceu ele como presidente, como amigo, como cidadão brasileiro, inclusive, nesse período de transição. A gente sabe que existiam muitas especulações, o que poderia ser, ou como poderia ser esse momento, se iria acontecer de maneira suave ou não. Tanto Campos Neto como Gabriel Galípolo deixando a clareza desse período de transição para um Banco Central continuar muito seguro dessa dinâmica de política e de responsabilidade com a trajetória de inflação à meta. Portanto, quando Campos Neto grifa que nas últimas 2 reuniões o peso de Gabriel Galípolo foi muito importante, né? Ou seja, um agradecimento ali oficialmente tanto de Roberto Campos Neto, que se despede ali praticamente de suas atividades, do outro lado de Gabriel Galípolo por essa transição, por esse momento realmente de encerramento de ciclo e, claro, do que ele vai conduzir daqui para frente durante a sua presidência no Banco Central. É um momento tradicional já de perguntas e respostas para quem está, inclusive, sempre acompanhando ou para quem acompanha nas coletivas de imprensa esses relatórios de inflação, mas hoje com esse tom de despedida nesse momento e que fica muito importante essa clara definição de responsabilidade do Banco Central em convergir a inflação à meta, que, aliás, foi a fala que a gente ouviu de Gabriel Galípolo, e do porquê do guidance, porque esse relatório de inflação traz justamente essa projeção de aumento de inflação lá para frente e a importância desses aumentos de juros já contratados daqui para frente, né? A gente também tem outros diretores ali agora falando nesse momento lá do Banco Central. Não, na verdade tem alguém ali que está, um jornalista, desculpa, é um colega jornalista que está fazendo uma pergunta. A gente já está, portanto, nesses momentos de perguntas e respostas. A gente não deve ver ali mais discursos do futuro presidente do Banco Central e agora do Roberto Campos Neto, que já deixou muito claro que sexta-feira será o último dia dele. Depois disso ele sai, Galípolo assume ele interinamente. A partir de janeiro, Galípolo fica então já como presidente do Banco Central. Só para lembrar para vocês e para quem está chegando agora aqui na nossa programação, na CNN Brasil, esse relatório trimestral de inflação é divulgado e a gente trouxe aqui para mais cedo para vocês alguns destaques sobre isso, porque traz toda uma visão da política, da política monetária e também, claro, das projeções do Banco Central para os principais dados econômicos do Brasil. Vamos ouvir um pouco mais, então, o que Roberto Campos Neto está respondendo agora ali para alguns dos nossos colegas. E, obviamente, a gente sempre discute qual é a melhor forma de ganhar credibilidade. No final, o nosso objetivo é ganhar o máximo de credibilidade, fazer com que a gente tenha o máximo de convergência nas expectativas, né? Fazendo da forma mais suave possível. Então, sempre é o que está nas nossas conversas.
E aí, dependendo do volume, de quanto você vê a deterioração, se faz mais importante você fazer uma coisa mais front-load ou você simplesmente falar, olha, eu acho que é suficiente, mas precisa um período mais prolongado. Quando você começa a fazer uma análise que aquela taxa, com os modelos e com as projeções, mesmo por um período prolongado, até onde você tem visibilidade, já não é suficiente, se faz necessário, né, apertar, ou seja, aumentar o ritmo ou fazer uma coisa mais front-load. Eu entendo que o que a gente tentou, a mensagem que a gente tentou passar é que a gente acha que a elevação de com essa sinalização é um passo no caminho importante de sinalizar que o Banco Central vai tá comprometido em atingir a meta e que entende que a gente tem uma incerteza maior do que o usual e também entende que algumas das incertezas se viraram certezas, né? Não é binário, mas quando a gente pensa em níveis de gradação, algumas das incertezas não estão tão fortes, porque elas já se materializaram, então se tornou de fato um cenário mais adverso. Então, eu acho que é isso que eu posso falar nesse sentido, e depois vou passar para o Gabriel, mas só em relação ao câmbio, eu acho que eu falei um pouquinho. A gente olha o fluxo de fim de ano, sempre tem uma saída um pouquinho maior, porque tem dividendos, tem remessa. Geralmente a gente consegue ver qual é o payout, ou seja, quanto por cento das empresas estão pagando dividendo em cima do lucro. As empresas têm uma flexibilidade, né, em termos de quanto eu vou mandar, às vezes manda mais, às vezes manda menos. A gente tem uma percepção que o envio de dividendos está maior, está atípico. Além disso, tem outros tipos de fluxos de operações na Petax, que estão maiores um pouco também, e a gente viu mais recentemente um fluxo, né, de pessoas tirando dinheiro do país, inclusive em plataformas que são, como eu disse, operações de menor monto, mas né, que são operações atípicas no volume que elas estão acontecendo. Obrigado. Gabriel. Acho que tem duas que servem aqui para mim, a questão da alteração do patamar. Acho que você está falando da alteração do guidance, quando você disse do patamar, era isso que você estava dizendo? Assim, o que são as implicações da minha... E se vai manter prolongado além de ter iniciado o ciclo, né? O primeiro ponto, eu já usei, acho que ao longo desse 1 ano e meio que eu estou aqui, várias metáforas náuticas para falar de política monetária, né? Já falei de navegador que enxerga uma milha e meia na sua frente, já falei de não brigar com o mar. Então, vou recorrer não é muito original isso, né? Você tem alguns milhares de anos desde o início da civilização. Mas eu vou dizer também que não existem bons ventos para uma nau sem direção. Então, a gente tem clareza de para onde a gente está indo, dando o passo que a gente deu. Eu acho que já foi bastante corajoso, a partir da materialização dos riscos, poder fazer essa sinalização para mais 2 reuniões para frente, né? O que vai acontecer dali para frente, eu acho que a gente vai ter que aguardar para ver como é que tudo vai se desenrolar. Mas fato é, como disse bem o Roberto, que está bem claro em que direção a gente deu esse passo. É na direção de caminhar para uma taxa de juros num patamar restritivo com alguma segurança, né? E sobre o que precisa acontecer, talvez fique um pouco engraçado eu dizer isso, mas vocês sabem que eu sou bem apegado à guidance, né? Então, eu acho que a barra é alta. A barra é alta para a gente fazer qualquer tipo de mudança no guidance. Fábio Graner, Jota. Bom dia, presidente, diretor. Tem algumas perguntas aqui na questão voltando um pouco nessa questão do câmbio, da situação no mercado de forma geral. No governo a gente tem ouvido muita expressão ataque especulativo. Eu queria uma avaliação dos senhores, se vocês concordam com essa tese. Há um ataque especulativo. Enquanto a gente está ouvindo aqui a pergunta do colega do jornalista, eu vou destacar para vocês 2 pontos importantes, tanto da fala do Roberto Campos Neto, como também de Gabriel Galípolo. O Roberto Campos Neto, que começou falando sobre a questão do câmbio, ele dizendo que estamos sim mapeando o fluxo de saída no dia a dia e vamos continuar monitorando. Entendemos que nesse momento o Banco Central precisa atuar como estamos atuando. Não temos como responder se haverá novas intervenções. Portanto, que casa exatamente com o que a gente tem visto no nosso dia a dia. Nesse momento, a gente tem um jornalista, agora o colega, perguntando sobre especulação, algo que a gente já vinha conversando com vocês aqui mais cedo na programação do Live CNN, no momento que a gente teve uma intervenção do Banco Central, leiloou mais de 5 bilhões de dólares, que foi o que fez a moeda americana inverter o sinal para uma queda, agora segue caindo 1,98%, o dólar que está cotado agora, nesse momento, a R$ 6,16. Vamos ouvir, então, que o diretor Roberto Campos Neto vai falar sobre especulação do câmbio. Se quiser, fala, gente.
discutiu muito sobre isso. Acho que dá para falar um pouquinho sobre esse tema. E eu vou responder, você fez uma pergunta em cima do que tem sido dito, e eu vou responder aquilo que eu digo aqui, junto aqui no Copom, e também quando eventualmente o Banco Central é chamado pelo governo para poder esclarecer questões desse tipo. Eu acho que não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir o mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Quanto à questão fiscal, você pergunta a nossa resposta sempre padrão é aquela resposta que é o que realmente importa para nós, né? Ou seja, nós estamos analisando como que o mercado analisa o tema fiscal e como é que isso reflete nos preços. Mas você fez uma pergunta, tá bom, mas e vocês? Como é que vocês estão vendo? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou repetir o que eu tenho dito nas reuniões, sejam aqui internamente, seja nas reuniões com outros interlocutores ou mesmo com o governo, né? Eu acho que o tema das dificuldades e problemas das contas públicas brasileiras, elas já estão aí sendo tratadas há algum tempo na literatura, seja por uma questão de eficiência, seja uma questão do ponto de vista de justiça tributária, seja porque a gente tem uma rigidez do orçamento, seja porque tem regras de crescimento que são complexas. Então, esse é um tema que já está aí já há algum tempo. Eu entendo que todos vocês sabem, e mercado, academia, sabe que é muito difícil você apresentar qualquer tipo de projeto, programa fiscal que vá ser uma bala de prata, que vá dar conta de endereçar todos esses problemas que existem durante todo esse período no curto prazo ou no curtíssimo prazo. Então, eu acho que é sempre importante, e eu sinto isso na conversa que eu tenho com o presidente Lula, que eu tenho com o ministro Fernando Haddad, um reconhecimento, primeiro, do diagnóstico, de que existe, sim, problemas fiscais a serem endereçados no país. Depois, que nenhum programa que vai ser anunciado vai ser uma bala de prata que vai dar conta de resolver. Esses programas devem ser, sim, uma demonstração de reconhecimento do problema e do diagnóstico e passos na direção correta. Mais um passo na direção correta. Esses passos sempre vão apresentar as necessidades de debate com a sociedade, com o Congresso, que um processo democrático demanda. Isso muitas vezes vai fazer com que esses projetos andem numa velocidade que não é exatamente a velocidade que todos nós gostaríamos. Mas essas são as dores da democracia e, como eu já disse várias vezes, eu prefiro essas dores do que qualquer tipo de falso atalho para isso. Dito isso, reconhecendo que nenhum programa vai ser suficiente isoladamente para resolver e endereçar o problema, é importante também o reconhecimento que eu também sinto no diálogo que eu tenho com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad, que esse é um trabalho contínuo, né? Que esse é um trabalho contínuo que deve permanecer e continuar, e que hoje existe um esforço por parte do governo de tentar fazer a aprovação hoje no Congresso do que está aí nesse diálogo que é necessário com a sociedade e com o Congresso. Então, de um lado,
eu transmito aqui o que tem sido a minha fala e como é que eu vejo também, como quando o Banco Central é chamado, e não cabe ao Banco Central fazer nenhum tipo de orientação, comunicação por parte do governo ou sugestão. O Banco Central sempre é chamado para transmitir qual é a visão que ele tem do que está acontecendo com os ativos no mercado e o que está sendo provocado, o que está provocando aquilo, e tentar trazer essa visão, porque o Banco Central está mais próximo ali para falar. Mas é isso que eu tenho nas minhas interlocuções. E do lado da política monetária, a política monetária vai estar sempre no concurso de beleza. Nós estamos ali muito mais apostando em como é que as pessoas veem e acham quem é o vencedor do concurso de beleza e não quem que a gente acha, né? Importa para a política monetária como é que o mercado e os preços reagem em função da interpretação que ele tem do que está acontecendo na política fiscal. Só um ponto rápido. Que em relação teve um questionamento sobre quando se vende reserva se pensa em dívida. Não faz parte do debate em nenhum momento quando entre nós estamos discutindo política de atuação. E faltou a questão do transbordo para o juro, como reagir a esse efeito colateral e a questão se vocês descartam um cupom intermediário. Cupom intermediário, acho que o Gabriel respondeu anteriormente essa pergunta, dizendo que ele entende, né, que o guidance tem valor e que pretende seguir o guidance e que a barra é muito alta. Em relação ao transbordo, o que eu quis dizer é que a gente tem, às vezes, uma corrida, uma procura por hedge, né? Então, existe uma percepção de uma mudança em parâmetros de risco e, às vezes, uma empresa ou um investidor ou alguém que está fazendo alguma atividade produtiva entende que é preciso fazer um hedge, ou porque tem um fluxo de caixa, ou porque está fazendo uma previsão futura. E aí, quando você faz uma intervenção, a intervenção ela tem que ter duas coisas. Ela nem pode ser pequena demais para que não tenha efeito e você continue gerando ou continue com disfunções no mercado, disfunções de liquidez, e nem pode ser grande demais para que faça com que as pessoas tenham a percepção que aquele instrumento perdeu a capacidade de hedge. Porque se as pessoas tiverem a percepção que perdeu a capacidade de hedge, elas vão procurar um outro instrumento, né, que seja uma proxy daquele e que tenha um espelhamento do risco país e vão fazer o hedge em outro instrumento. Então, esse é o transbordo. Nós não atuamos no câmbio olhando isso. Obviamente, a gente conversa com o Tesouro, a gente diz, olha, a gente entende que tem um problema aqui, às vezes a disfuncionalidade é no pré ou nos juros, às vezes a disfuncionalidade é mais no câmbio. Mais recentemente, até se mostrou que a disfuncionalidade na taxa de juros, em termos de liquidez, estava até maior, né, do que a disfuncionalidade no câmbio, mas a nossa tarefa aqui é olhar para o câmbio, identificar o fluxo, ver a disfuncionalidade e atuar sempre passando a clara mensagem que nós não fazemos isso para dívida, nem fazemos isso para garantir preço e nem com viés de política monetária. Obrigado. Alex, Valor Econômico. Bom dia. Eu queria Vamos recapitular aqui alguns trechos importantes das falas, tanto de Gabriel Galípolo nesse momento, como também de Roberto Campos Neto em relação ao dólar. Dólar que nesse momento cai em relação à abertura já 14 centavos. Abrimos hoje, batemos a máxima de R$ 6,28. Tivemos intervenção do Banco Central, 5 bilhões de dólares leiloados. O dólar voltou a cair. Agora, nesse momento, está em R$ 6,14, uma queda de 2,22%. Sobre especulação, Gabriel Galípolo disse, não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico. Também a ideia de ataque especulativo como algo coordenado não representa bem o que tem acontecido. A minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções com Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin e com Lula. Há ruídos, isso acontece, mas é importante esclarecer que cabe tentar fazer o melhor trabalho possível. Sobre o cenário fiscal, Galípolo disse que está vendo como o mercado analisa o tema. É importante lembrar que na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, isso também foi pontuado. Como que o mercado tem recebido a questão do pacote fiscal, que não foi uma boa reação e que isso teve resultado, sim, nos preços dos ativos. Galípolo também disse que dificuldades estão
estão sendo tratadas a tempo, inclusive desde que a história é história em relação a uma gestão, né? Diz que não há programa fiscal que seja bala de prata e que resolva no curtíssimo prazo e no tempo ágil que a gente quer que se resolva. Existe um processo democrático que precisa ser respeitado. E aí, é claro que nesse mesmo período, a gente pode ver situações como essa que tem acontecido, por exemplo, com o câmbio. Galípolo disse que é importante dizer que o trabalho que está sendo feito é contínuo e que existe esforço do governo de tentar aprovar o que está no Congresso. Vamos continuar, então, ouvindo o Gabriel Galípolo. Uma segurança tenha você no espectro amplo que existe de discussão da taxa neutra, qual taxa neutra você tem. Então, a gente está caminhando nesta direção e comentei, como o Roberto falou, sobre o guidance ter uma barra alta. Em relação ao câmbio, eu acho que o ponto que você tentou tocar é, olha, pode ser que nós estejamos em uma fase de um fluxo atípico, mas pode ser que esse fluxo atípico seja hedge. E se esse fluxo atípico for hedge, pura e simplesmente, por que a gente não faz a intervenção no swap e sim a gente faz no spot? Bom, porque o que a gente está vendo é que a gente tem uma saída de dividendos maior e a gente teve também saída de recursos, né? A gente está vendo saída de recursos, inclusive mais recentemente, pessoa física em volumes menores. Isso não é, na verdade, procura por hedge em si, é um hedge em termos de, um hedge que se faz presente através da saída física do câmbio. Mas isso não significa que a gente não vai atuar daqui para frente swap. A gente sempre olha, né, as demandas, olha os fluxos, vê o que está mapeado na PETAX, o que é saída física de fato, e a gente escolhe o melhor instrumento. Acho que a gente tem uma liberdade entre os instrumentos, e não em nenhum momento a gente está passando a percepção de que a gente só vai atuar em um ou em outro instrumento. A gente vai analisar caso a caso. Até agora a análise foi de que era importante atuar no spot pelo tipo de fluxo que a gente estava vendo. E se isso chama mais especulador, eu acho que, eu não gosto da palavra especulador, né? Acho que o Gabriel já falou sobre isso. Eu acho que o mercado é um conjunto de preços, né? É um conjunto de preços que tenta refletir opiniões e que não são só de investidores financeiros, são de investidores do mundo real, como eu disse, gente fazendo hedge, pessoas que estão fazendo projetos de longo prazo. Então, nós não olhamos nesse sentido, nós simplesmente tentamos ver se aquele movimento tem alguma disfuncionalidade, se está tendo algum gap de liquidez, se alguma coisa aconteceu num período que já tem um fluxo que está muito atípico. Isso significa que não existe defesa de preço, e sim uma interpretação, né, naquele momento, de que se o Banco Central não atuar, a disfuncionalidade pode levar, né, a uma reação de mercado que poderia ter sido combatida, né, por uma intervenção, e é para isso que as reservas existem, de novo, sempre dizendo que não é para fazer política monetária, não é para gerir dívida pública, é sim para combater disfuncionalidade de mercado. Obrigado. Gabriel, quer falar? Timóteo Exame. Vamos lá, vou tentar traduzir aqui para vocês o que Roberto Campos Neto quis dizer, além de indagado já pelos colegas jornalistas, sobre esses movimentos de leilões que têm sido executados pelo Banco Central. O Banco Central tem várias modalidades de leilões, entre eles aqueles leilões à vista, que foram vários que aconteceram agora, que são aqueles que o Banco Central coloca dinheiro ali no mercado sem previsão de recompra. Existe o hedge cambial, que na tradução para a nossa linguagem seria o seguinte: pessoas, investidores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, buscando comprar dólar como um movimento de proteção. E a gente já falou muito sobre isso aqui com vocês. Quando isso acontece, essa busca por um ativo que tem mais proteção, tende também a trazer alta do dólar. Só que nesse momento a gente também tem uma sazonalidade de aumento de demanda por causa de aumento de remessas do câmbio. Então, aí, Roberto Campos Neto explicou um pouco sobre essa estratégia do que tem sido feito nos leilões e de que nada desses leilões foi buscando ou mirando política monetária. Vamos voltar a ouvir agora Gabriel Galípolo. O preço se desloca, também acho que vai na direção de responder o que você estava comentando. O que eu acho que é importante sobre o tema fiscal é um pouco do que eu estava respondendo aqui para o Fábio. Assim, esse é um processo que realmente os debates com a sociedade e com o Congresso, às vezes, demandam
realmente um tempo que é próprio, natural e bem-vindo do processo democrático, mas a gente sabe que no mercado financeiro também as coisas se impõem, né? Ou seja, a velocidade, você é obrigado a andar naquela velocidade, vai existir isso. Acho que o que é muito importante, e eu estou aqui simplesmente transmitindo qual é a minha leitura a partir do fato de que eu estou na posição que eu estou hoje e sou chamado eventualmente para ter diálogos, esclarecer a comunicação, quanto mais clara a comunicação de todos nós que estamos aqui no governo for, clara nesse sentido de que existe sim um processo contínuo que tem que ser feito para você resolver as questões que envolvem esse tema. Só um ponto no câmbio. Eu acho que a nossa atuação nos últimos tempos mostra exatamente que a nossa atuação não é para, vamos dizer assim, ir de frente a uma percepção de piora de prêmio de risco, e sim uma percepção de disfuncionalidade em fluxo. Tanto é que a gente teve vários movimentos de percepção de piora de risco nos últimos tempos, onde não teve nenhuma atuação, inclusive em alguns momentos com forte reclamação por parte de vários. Então, eu acho que a atuação histórica do Banco Central mostra que a nossa função não é combater uma percepção de prêmio de risco pior, e sim entender por que a gente está vendo a disfuncionalidade, qual é a característica dela, e se é um caso de disfuncionalidade onde prover liquidez faz com que o processo se torne mais organizado. A gente não quer, a intenção não é mudar o rumo, e sim organizar o processo, evitando disfunção na negociação de câmbio. Sheila Plato BR. Vamos lá, então, olha, Roberto Campos Neto, que trouxe mais aqui algumas pontuações, disse que, olha, quando vemos reserva, não pensamos em, quando vendemos reserva, não pensamos em dívida ou puramente também em questão de política monetária para definir ou determinar a taxa básica de juros. Existem as disfunções que, em alguns momentos, requerem realmente as intervenções como tem acontecido. Intervenção não pode ser tão pequena que não faça efeito e nem tão grande que retire a percepção de hedge ou de proteção, como a gente chama no mercado, né? De novo, todas as vezes que a gente fala de hedge cambial, a gente está querendo dizer que são investidores comprando moeda, comprando dólar como forma de ter um ativo que realmente se desvaloriza e que não se valoriza e que não se desvaloriza, tá? Ele que falou também que era preciso atuar no spot pelo tipo de fluxo que tem acontecido, tentando explicar esses movimentos, esses leilões que estão sendo escolhidos. E aí, de novo, eu repito para vocês, além de uma questão de uma busca pelo câmbio, de uma saída física mesmo da moeda, que é tradicional nesse período, também de aumento de remessas por parte das empresas, o que tradicionalmente nesse período já aumenta essa busca, essa demanda por câmbio, que é o que a gente costuma ver. Então, falas muito importantes em relação ao câmbio nesse momento, tanto feitas por Roberto Campos Neto, como também por Gabriel Galípolo, inclusive sobre esse ponto especulação, que o próprio Campos Neto chegou a dizer, o que está aqui, ó, na tarja aqui para vocês. Não gosto da palavra especulação, porque o mercado não é uma entidade única, puramente dita, que tenha como fazer uma ação coordenada de tal forma para dizer que esse é apenas um momento especulativo montado. Portanto, falas, inclusive, ali do próprio Roberto Campos Neto, acompanhamos também Gabriel Galípolo pontuando sobre essa questão do câmbio. E, nesse momento, a gente segue acompanhando a continuidade da coletiva de imprensa, essa que era a coletiva de imprensa para o relatório trimestral de inflação. Vamos ouvir novamente Roberto Campos Neto. Em termos de atingimento das nossas principais metas. E é isso que a gente tem feito. Então, a gente entendeu que era importante a gente estar unido, comunicando bem, trabalhando bem juntos, fazer um processo de transição suave. E eu não acho que tem nenhum tipo de problema na atuação do Banco Central. Eu acho que o Banco Central tem feito tudo o que pode fazer, entendendo, vamos dizer assim, as disfuncionalidades que existem de mercado e, vamos dizer assim, esse período que nós estamos passando, onde tem algum questionamento e alguma incerteza em relação à política fiscal. O Banco Central está fazendo o que pode fazer. A gente tem uma linguagem que é muito comum em banqueiros centrais, que é quando você the only game in town, ou seja, né, você é o único de fato, né,
que está lutando para ter credibilidade. Eu acho que não cabe ao Banco Central fazer uma avaliação sobre isso, e sim pensar como é que eu posso atuar de forma a melhorar o máximo possível a credibilidade. Se tem uma percepção, às vezes, de falta de credibilidade no fiscal, a gente, obviamente, tenta fazer um movimento aqui muito mais atencioso para ganhar o máximo possível de credibilidade no monetário, para fazer com que, assim, em termos de percepção de futuro, a credibilidade melhore. Mas, obviamente, o Banco Central não tem como atuar sozinho. Então, acho que esse é um ponto importante, um ponto que a gente tem dito, né? E acho que não cabe a gente fazer uma avaliação do fiscal, porque, de novo, o importante, acho que o Gabriel mencionou isso, é como é que a percepção do fiscal impacta variáveis macroeconômicas que são importantes para o nosso dia a dia. A gente pode até ter uma percepção do fiscal, mas se o mercado tiver uma percepção muito diferente e o impacto dessa percepção atuar na nossa função-reação de uma forma distinta, é assim que a gente vai ter que fazer a interpretação, porque é assim que o nosso modelo, né, a nossa função-reação funciona. Vou passar aqui para o Gabriel para complementar. Não, vou dar duas respostas breves, talvez até se o Diogo quiser complementar alguma coisa. Assim, sim, o Banco Central tem todas as ferramentas necessárias para ele perseguir a meta e atingir a meta. Sim. Seja do ponto de vista técnico da política monetária, seja do ponto de vista institucional, até porque você comentou de outras questões. Assim, o Banco Central tem toda a autonomia, tem toda a confiança do presidente da República também. Você comentou um pouco desses comentários. O presidente permitiu toda a autonomia na escolha dos diretores e em todo esse processo. E até o Roberto foi muito delicado e gentil aqui ao falar sobre como é que foram as últimas reuniões. Assim, todos os diretores deram todo o apoio para que a gente tomasse à frente no processo de decisão do que aconteceria neste Copom e inclusive no Guidance. Ou seja, muitas vezes a gente vê, depende de quem você gosta mais. Se você gosta mais do Roberto ou de mim, você vai achar que foi culpa de um ou de outro. E se você gosta do que foi tomada a decisão ou não, você vai achar que a culpa foi de um ou de outro. E não, o Roberto foi muito claro na reunião que entendia que essa era uma reunião que era para se deixar a responsabilidade comigo, que a minha voz tinha que ter uma voz distinta, e agradeço ao Roberto e a todos os diretores. É um privilégio poder ter esse corpo de diretores e poder compartilhar e ouvi-los e construir junto isso. Mas essa foi uma decisão tomada já num processo de transição do Roberto, permitindo que a gente estivesse à frente dessa reunião junto com todos os diretores. Não sei se o Diogo podia falar um pouco. Perguntando aqui dos canais. Primeiro, reforçando o ponto do Gabriel, que o BC está plenamente equipado, tá? Tem autonomia, tem instrumentos e tem objetivo. Então, desse ponto, eu não vejo nenhuma dúvida com relação à capacidade de atuação aqui, do Banco Central. Também essa independência do Banco Central. De novo, o que tanto o Roberto Campos Neto como o Gabriel Galípolo deixaram muito claro ali nesse momento, nessas falas, né? Que em relação ao cenário fiscal, que foi sobre isso que eles foram questionados, eles poderiam fazer alguma coisa para poder retomar essa questão de credibilidade fiscal. Não cabe ali ao Banco Central, nesse momento, fazer qualquer tipo de mudança ou discussão em relação ao fiscal. É importante dizer que, como o Gabriel Galípolo disse, o Banco Central tem toda a confiança do governo para seguir atuando na maneira como eles têm atuado, com essa independência de, inclusive, já deixar contratado outros aumentos na taxa básica de juros para poder convergir a inflação à meta. O que é muito importante para poder ressaltar nesse momento que, independente dessa mudança de direção do Banco Central, que é o que a gente acompanha agora claramente na sua tela acontecendo, a percepção de independência do Banco Central não muda, nem muito menos nenhum tipo de ingerência ou de interferência do governo federal em relação ao Banco Central, porque muito sobre isso também foi especulado, apesar do Campos Neto dizer que, olha, eu não gosto muito da palavra especulação, mas foi sim especulado em alguns momentos, já que Gabriel Galípolo trata-se de uma figura e de um nome indicado pelo governo federal. Então, portanto, eles esclareceram diversos desses pontos, inclusive de que não é função do Banco Central restaurar a credibilidade fiscal ou discutir cenário fiscal nesse momento, e que a independência permanece, assim como ele tem toda a credibilidade do governo para poder atuar como vem atuando. É tanto que, aí eu volto naquela fala lá do início do Campos Neto, nas duas últimas reuniões, Gabriel Galípolo teve peso importante
nas decisões. E como o próprio Gabriel também disse, eu tenho responsabilidade e gosto muito de acompanhar os guidances. Guidance para ele sempre foi algo muito importante e, portanto, já deixando essa contratação e essa permanência de responsabilidade daqui para frente, tá? Segue então o Gabriel Galípolo, Roberto Campos Neto, o Guilherme que está ali também do lado, formando essa bancada nesse momento, nessa coletiva de imprensa, que de novo é uma coletiva de imprensa para o relatório trimestral de inflação, mas que foi aí aberta as perguntas e que inevitavelmente a gente teve a questão dólar sendo falado. Vamos novamente voltar a ouvir Roberto Campos Neto. É sempre o centro. A gente mira o centro da meta. Então, não existe uma conversa, em nenhuma reunião do Copom, que use nenhuma palavra acomodar ou por razão A, B ou C. Nossa missão é levar ao centro da meta. A gente analisa a melhor forma de fazer isso com credibilidade e gerando o mínimo de custo para a sociedade possível. Não sei se quer complementar, Gabriel? Não. Você falou pouco hoje. Eu não estou popular. Esse é o nosso preferido. Sempre. Então, a próxima é para o Diogo, hein? Eu não faço nenhuma questão. Quer falar? Alex, faz uma pergunta difícil para o Diogo aqui. Com relação às expectativas, por favor. Eu acho que na sua própria pergunta, na segunda metade dela, ela responde, ela já endereça isso. Vamos lá, trazendo um pouco sobre a responsabilidade, né, convergir a inflação à meta. É até um ponto importante aí que o próprio Campos Neto trouxe, inclusive, desse compromisso que o Banco Central tem e que, aliás, pelos próximos cortes, pelos próximos aumentos já contratados, isso ressalta, né, isso, porque nesse relatório que foi divulgado hoje, as projeções de inflação, elas continuam subindo bastante. Para 2025, inclusive, distanciando muito, ou seja, a projeção de inflação batendo em 2025 5%. A nossa meta de inflação é 3%. A responsabilidade do Banco Central é convergir inflação à meta. Qual que é a ferramenta que o Banco Central tem para isso? Aumentar é a taxa básica de juros, ou você aumenta ou você diminui. Portanto, com esse cenário que realmente é mais incerto e com um risco maior, já admitido por todos os dois ali na bancada, essa é a necessidade, então, de continuar com essa missão de perseguir a meta de inflação. Foi aí a fala, então, do Roberto Campos Neto, lembrando que o Galípolo também frisou que o Banco Central tem todas as ferramentas hoje para seguir e atingir essa meta de inflação. O Banco Central tem autonomia e confiança do presidente Lula. E Campos Neto, claro, foi claro novamente, né, dizendo que o Copom deveria deixar, ele disse exatamente o seguinte, foi claro em dizer que o último Copom deveria deixar a responsabilidade comigo. Então, vamos voltar com o Gabriel Galípolo, que está novamente respondendo a mais uma pergunta dos jornalistas. Que o Roberto está fazendo aqui generosamente. E, sim, acho que as explicações para o guidance são aquelas que a gente fez. Tem a ver com a política monetária. Quem usou essa frase de maneira brilhante foi o Diogo, ao longo da reunião. Ele falou assim, a política monetária tem que seguir. As pessoas vão trocar, vão entrar diretores, a política monetária tem que seguir. Então, a decisão do guidance está correlacionado com o fato de que riscos se materializaram. Isso ofereceu uma visibilidade maior para a gente. Entendemos que esse orçamento fazia sentido já para a gente poder anunciar ele agora, neste passo, nesse pace. E é por isso que a gente ofereceu o guidance. E, como eu disse, a barra é alta. E como lidar com a questão política, justamente com essas expectativas? A gente vai lidar com questões políticas. Quem está no Banco Central, assim, acho absolutamente legítimo que todas as pessoas tenham opiniões e elas podem ser transmitidas pelo jornal, elas podem ser transmitidas em redes sociais. Eu, às vezes, estou no aeroporto, alguém grita para mim, sobe os juros ou baixa os juros. Às vezes eu vou na padaria, eu também escuto. Está tudo bem, todo mundo tem o direito de opinar sobre isso, mas a decisão é feita com data marcada, local, é na reunião do Copom, pelos 9 diretores membros do board. Adriana Folha. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para o presidente do Banco Central. Importante, inclusive, essa fala aí do Gabriel Galípolo, né? Porque o Banco Central ter toda a confiança do governo para seguir, e independente de opinião política, isso passa a ser mais importante a partir de agora, principalmente. Até porque a gente sabe que no atual governo, os tons de crítica ao Banco Central, principalmente na figura do Roberto Campos Neto, que é indicado do antigo presidente, sempre foram muito altos os tons dessas críticas, né? Então, portanto, a gente
deve continuar havendo críticas acontecendo, a gente sabe muito bem disso. É claro que, direcionada ao nome Gabriel Galípolo, o que se acredita é que deve diminuir esse tom, mas as críticas não deixarão de existir e, portanto, não é papel do Banco Central de discutir a opinião de ninguém. Gabriel Galípolo deixando isso muito claro. E críticas que eu lembro aqui a vocês, em entrevista recente, o próprio presidente Lula disse, em entrevista à Rede Globo ali no Fantástico, durante o seu período de internação, ele voltou a criticar a alta taxa de juros no Brasil, dizendo que isso era um problema. Então, esse tom de crítica e essas opiniões, elas devem continuar, mas, ao mesmo tempo, Galípolo deixando muito claro que não é o papel deles discutir qualquer opinião e que quem decide realmente pela taxa básica de juros é o Banco Central, que tem dia, data, hora, tudo marcado, reunião determinada em um local, inclusive, totalmente fechado, que ninguém tem acesso aos diretores enquanto fazem essa decisão de política monetária, que, portanto, eles continuam com essas mesmas ferramentas de independência e de confiança do governo para continuar com essa perseguição à inflação, à meta, né? Vamos ouvir Campos Neto. No preço, né, à medida que ela aconteça. Tem algumas coisas que são binárias, por exemplo, a eleição do Trump. Ele foi eleito, isso aconteceu, então a gente não pode dizer que tem uma incerteza em relação à eleição, porque ele já foi eleito. Em relação às políticas americanas, sim, pode ter uma incerteza. Existe uma incerteza em relação à desaceleração dos Estados Unidos. A gente, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo menos incerteza. Aqui também se realizou, né, um pouco do cenário que a gente vinha discutindo como incerto. Então, eu acho que não é sobre um ponto ou outro, é um conjunto, porque algumas das coisas, elas atuam em sentidos, no mesmo sentido, mas com intensidade diferente. Então, o que a gente discute, olha, teve algumas assimetrias, alguns riscos, quando a gente falava em balanço de risco, que se materializaram. Então, a gente tem que colocar isso, mas a gente não queria fazer isso mudando o balanço de risco, porque tem risco que está se materializando, mas ele ainda existe. Ele pode piorar em intensidade. O pacote insuficiente está nessas incertezas? Não entendi. O pacote fiscal insuficiente estaria a gente disse na comunicação oficial, sim, que o mercado teve uma percepção de que o pacote fiscal é insuficiente. De novo, não cabe ao Banco Central julgar o pacote, o que cabe a gente dizer, olha, a percepção do mercado foi tal que gerou uma reação em preço de ativo que faz com que a gente precise, né, adaptar a nossa função-reação. Isso sim, em parte se materializou porque teve, né, na percepção do mercado, uma frustração em relação ao que seria o pacote. Isso não é uma opinião do Banco Central, é simplesmente uma constatação olhando o preço de mercado. Qual era a outra pergunta? Gabriel quer falar? Em relação à plataforma, na verdade, a gente monitora o fluxo dia a dia e o fluxo nunca é igual. Essa é uma história que ela nunca é muito repetida. A gente sempre tem um fluxo sazonal de final de ano, que é remessa de dividendos, mas a característica, né, do câmbio vem mudando nos últimos anos. Você tem mais pessoa física, você tem mais plataforma, tem bancos pequenos que hoje você consegue abrir uma conta lá fora mais rápida, você tem a parte de stablecoins que cresceu muito, a gente tem falado sobre isso também. Então, cada vez que a gente vai mapeando o fluxo ao longo do tempo, a gente vai fazendo adaptações nesse mapeamento para entender o que está acontecendo. A nossa conclusão, e a gente não tem um número mesmo, porque depende do que acontece amanhã, e as pessoas são reativas a preços. Pode ser que um preço desperte uma vontade de fazer uma operação dependendo do momento. Então, não tem como dizer como é que vai ser o número. Diante desse mapeamento, eu queria saber, o senhor falou 3 vezes sobre esse assunto, queria saber se tinha algo de diferente que vocês viram nessa plataforma e se vocês estavam vendo esse fluxo negativo tão forte, por que vocês não começaram a comprar antes, né? Não, a gente começou a ver o fluxo de plataforma, acho que coisa de 2 dias atrás. Né? Ele poderia estar acontecendo, de novo, ele não é significante, porque é simplesmente o qualitativo, né? Ele ainda é um fluxo pequeno, mas assim, eu não posso, eu acho que por trás da sua pergunta vamos dizer assim, o desejo de saber o quanto é o fluxo a mais e o quanto que a gente vai fazer de intervenção. É exatamente isso que eu não posso responder. Por que o senhor não pode responder? Porque é uma coisa que a gente vai mapeando dia a dia, Adriana. Sim, mas você já tem uma ideia... E o que a gente teve de ideia, a gente fez. É que a gente já deu guidance nos juros, não vamos dar no câmbio também, entendeu, Adriana? Então, assim, a gente vai acompanhando dia a dia, a gente entende que o fluxo pode gerar uma disfuncionalidade, a gente teve uma confluência de fatores, a gente teve vamos dizer assim, uma percepção por parte do mercado de piora no cenário fiscal por uma frustração. A gente tem, ao mesmo tempo,
uma percepção que os fatores causadores da desinflação americana têm algum questionamento em relação a isso, e isso culminou ontem com a reunião do FED. A gente tem uma percepção, a gente tem um questionamento em relação à política americana nova, essa política, vamos dizer assim, principalmente na parte externa, o que isso gera de fluxo. Então, a gente teve vários fatores confluindo ao mesmo tempo, num período que geralmente a gente tem já uma sazonalidade de saída e que às vezes tem liquidez reduzida. E é por isso que a gente está fazendo a intervenção na forma como nós estamos fazendo, mapeando o fluxo dia a dia. Obrigado. Thaís, o Globo. Não, a minha pergunta para o presidente, o futuro presidente. Desculpa, Adriano. Sobre como é que tem sido as conversas e como em relação à questão do aquecimento da economia. Desculpa, da percepção das conversas e que mais? Desculpa, Adri. Em relação Repete no microfone, Adriana, por favor. A pergunta que eu fiz, se conversado com o presidente Lula, em relação ao aquecimento da economia. Isso, A Adriana não deixa passar uma. Exato, muito bem, muito bem. Tem mais 10. Não, você sabe que o papel nosso em todas as conversas é muito mais, eu já usei essa expressão, meio como se fosse aquele médico que dá um parecer sobre um exame de imagem ou algo desse tipo. Ele não dá nenhum tipo de receituário sobre o que deve ser feito. Ele está ali simplesmente descrevendo o que ele está vendo, né? E o desejo de ouvir o Banco Central, porque o Banco Central está aqui com os dedos no pulso do mercado, podendo analisar melhor como é que as coisas estão se movimentando. E aí eu preciso dizer, assim, em todas as conversas, quando eu transmito qual é a leitura nossa, não é a minha leitura, é a leitura que os diretores têm, elas sempre são muito bem recebidas e com um alto grau de consenso sobre o que está acontecendo ali. E aí acho que passa pelo ponto que você comentou, Adri, assim, primeiro, numa matemática básica, se você entender ali qual é o volume do esforço fiscal que você precisaria fazer para estabilizar a relação dívida-PIB, todo mundo que está acompanhando isso sabe que ninguém imaginou que você ia conseguir entregar alguma coisa que em poucos meses ia dar conta de apresentar uma bala de prata, que seria isso nesse sentido, né? E como todo mundo está acompanhando, as medidas, sempre que são apresentadas de maneira absolutamente legítima num processo democrático, elas envolvem debates e questões nesse sentido. Então, acho que existe essa gestão de expectativas, vamos dizer assim, e tempos e movimentos que são exigidos e necessários do processo democrático e para quem está ali fazendo posições e segurando ativos do mercado, é sabido que existe isso e que é preciso endereçar esse tema fiscal de forma contínua, ou seja, se não é possível oferecer uma bala de prata com uma única medida, isso significa que isso tem que se dar de maneira contínua, no sentido de procurar corrigir ou melhorar todas as dificuldades que nós temos no tema fiscal, que envolvem desde o tema do déficit até uma questão de eficiência, até uma questão de justiça tributária, tudo isso que vem sendo debatido. E aí que você disse um pouco sobre o futuro, né? O tema da credibilidade é muito sobre isso, sobre o que se espera que vá ser feito na frente. E aí é um pouco a lição aqui da política monetária. A comunicação é muito importante para a credibilidade, né? Transparecer como é que você está vendo, o que se imagina que vai ser feito. Isso sempre é muito importante. Thaís, o Globo. Só um ponto aqui que eu acho que é relevante, porque a gente já viu isso no passado, inclusive em alguns momentos com crítica. É uma função muito importante do Banco Central, que está ali olhando o mercado, está olhando o crédito na ponta, está olhando o fluxo, está muito mais exposto à economia internacional, porque o presidente do Banco Central viaja, fala com outros presidentes do Banco Central o tempo todo. O Banco Central acaba tendo uma função nesse sentido, né, de comunicar ao governo o que está vendo em termos de mercado, em termos de fluxos internacionais. Isso não significa de nenhuma forma perda de autonomia, né? Às vezes é confundido. Eu acho que a autonomia e o processo de transição com diferentes governos vai mostrar que o Banco Central tem essa função, é importante, mas que em nenhum momento deveria se misturar com perda de autonomia. O Banco Central, na verdade, funciona como advisor nesse sentido. Olha, nós estamos vendo isso, estamos identificando isso, e é importante o Banco Central ter esse contato, né, e não deve ser confundido com perda de autonomia. Thaís. Olá, bom dia, boa tarde.
Algumas perguntas. Assim como tem rolado rumores no mercado sobre... Campos Neto e Gabriel Galípolo, que continuam durante essa coletiva de imprensa sobre o relatório trimestral de inflação, respondendo ali a jornalistas que, inevitavelmente, claro, entraram no fator câmbio, dólar que segue a patamares históricos aqui no Brasil. Hoje, nesse momento, ainda tem uma queda de mais de 2%, 2,07%. A gente está agora R$ 6,16. Depois de intervenções do Banco Central, devido a muitas incertezas fiscais e também outros cenários que já foram muito bem esclarecidos nessa reunião e nessas falas agora de Gabriel Galípolo e de Roberto Campos Neto. Eles que reconheceram, inclusive, que problemas fiscais existem, que precisam ser resolvidos. Fiscal requer diálogo com a sociedade. Foram ali pontos de reconhecimento nesse momento então, agora, Roberto Campos Neto, que ainda segue na posição de presidente do Banco Central, e do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Campos Neto, que inclusive chegou a dizer que não gosta da palavra especulação. Gabriel também trouxe essa pontuação, dizendo que uma especulação nesse momento montada não seria o melhor para poder traduzir o que tem acontecido, até porque o mercado não é uma figura única, unânime nessa situação. Roberto Campos Neto, que disse que não utilizam o dólar para política monetária como medida de definir ou concentrar ou corrigir política monetária. Ele que diz também que o Banco Central está fazendo o que pode fazer nesse momento, tanto em relação ao câmbio como em relação à política monetária, que, de novo, já há a expectativa e o guidance, como a gente chama no mercado, ou seja, a previsão de mais 2 aumentos na taxa básica de juros para as 2 próximas reuniões, isso por causa do cenário de aumento de risco. Essa percepção, ela é concreta para o Banco Central e a gente também acompanhou isso na última ata do Comitê de Política Monetária. Campos Neto continua respondendo ali para jornalistas. Vamos voltar a ouvir. Funciona para a política monetária e o câmbio é flutuante. Todas as vezes, principalmente em países emergentes, onde você transgrediu essa regra, ou seja, você ou usou o câmbio para controlar a inflação, ou usou política macroprudencial, como forma de política monetária, geralmente o resultado foi ruim, geralmente o resultado é perda de credibilidade. Então, nós não acreditamos nisso, isso não passa pelo nosso debate, acho que isso é bastante claro, e essa foi a mais fácil de responder. Sobre dominância, a gente entende que tem vários fatores, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo no mercado. A gente tem aí, ao mesmo tempo que a gente teve a reunião do Copom, tiveram vários outros fatores, inclusive no mesmo dia. Se a gente pegar a abertura do mercado no pós-Copom, a abertura foi muito na direção que a gente imaginava, o câmbio apreciou e a gente teve uma subida na taxa um pouco na curta e uma inversão de curva. Depois, o mercado foi, vamos dizer assim, para um outro caminho. A gente não faz política monetária olhando um dia ou 2 ou 3 de mercado. A gente acredita que o instrumento de política monetária funciona e a gente entende que, em algum momento, se a gente tem uma economia que está aquecida, e, de novo, a gente não entende, que a gente não concorda com a análise de que nós não temos uma inflação de demanda. Se a gente olhar a demanda interna, está rodando a 6%, como o Gabriel apresentou, contra um crescimento de 3,6% na ponta. Se a gente olha importação e exportação, claramente você tem um transborde da demanda na parte externa, porque a importação está crescendo 18%, a exportação está crescendo 2%. Se a gente olha serviço subjacente, a gente está com 5,7% versus 4,8%. Quando a gente olha no year to date, a gente tem uma parte de ato, uma parte de salário. Então, assim, a gente não tem a interpretação de que é uma coisa que não pode ser combatida com política monetária. E a gente tem uma interpretação que a política monetária funciona e nós vamos usar a política monetária para atingir a meta. Acho que esse é o ponto. Vou deixar mais difícil agora para o Gabriel, se ele quiser complementar. Não, acho que é importante. Foi perguntado da relação do presidente com o Banco Central e relativamente à política monetária. Então, acho que, primeiro, o que o Roberto comentou, assim, se a gente for analisar as razões e os motivos, assim, a gente praticamente gabaritou as razões necessárias para você ter um ciclo de alta de taxa de juros, especialmente do ponto de vista do lado da atividade econômica. Basta a gente dizer que nós estamos passando agora por um processo de transição também de regimes de meta de inflação, da meta ano calendário para contínua. Se você pegar em qualquer um dos dois, nós estamos ali acima da banda superior, inclusive aqui no caso da contínua, ainda ano calendário. É óbvio que, do ponto de vista da autonomia do trabalho do BC, isso é uma garantia
legal que está dado ao Banco Central, mas eu entendo que a pergunta é muito mais num relacionamento do Banco Central com o presidente. E aí eu só posso relatar da relação que eu tenho do convívio, né, e do diálogo, né? O presidente está se recuperando de uma cirurgia. Estou contente que ele está voltando para Brasília e se recuperou bem, muito contente com isso. E tive a oportunidade de falar com ele até por esse tema depois de terça-feira, quando a gente publicou a ata. E assim, em toda a conversa, uma clareza de o quanto a inflação é ruim para a população. Ele viveu isso na pele, ele sabe o que é uma inflação alta na pele. E de confiança no Banco Central e nos seus diretores de que eles vão fazer o trabalho para colocar a inflação dentro da meta. É isso que eu escutei hoje, pela manhã. Quando perguntei se ele estava bem, se ele ia ter condição de fazer a viagem dele, foi isso que eu escutei. Então, é isso que eu tenho para transmitir da relação do presidente com o Banco Central. Vitória Poder 360. Ela está ali atrás das câmeras aqui, ó. O Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, que deixa claro ali nas suas palavras que esse contato Banco Central realmente com o governo federal é sim importante e em alguns momentos isso sim acontece como é normal acontecer, porque trata-se de uma instituição também ali, claro, governamental, mas antes de mais nada, que ele falou então com o presidente Lula hoje nessa retomada de Lula então para Brasília, que Lula falou e entendeu sobre a responsabilidade, a necessidade de realmente trazer essa inflação para a meta. E isso é muito importante nesse momento, que justamente dia que a gente teve a divulgação do relatório trimestral de inflação, em que o Banco Central mostra que a trajetória de inflação para 2025 está muito distante da banda superior da meta. Lembro para vocês, a meta de inflação é de 3% para os próximos anos, a banda vai para 4,5%, ou seja, portanto, o teto, mas a projeção do Banco Central é de uma inflação a 5% em 2025 e a ferramenta que tem que ser utilizada é a política monetária e aumento de juros. Vamos voltar a ouvir, então, Gabriel Galípolo. Discutir comigo sobre o que faria, o que o Banco Central vai fazer em qualquer tipo de reunião. Então, não há nenhum tipo de dinâmica nesse sentido sobre as ações do Banco Central. O que há é uma ciência de uma preocupação de que a inflação é muito ruim para a população e uma confiança, não só em mim, mas em toda a diretoria do Banco Central, de que ela vá desempenhar o trabalho que ela precisa para colocar a inflação na meta. Sobre o câmbio, desculpa, hoje, Vitória, você não está com muita sorte, porque a minha resposta vai ter que ser meio curta e grossa. O Banco Central não faz previsão de câmbio, nós trabalhamos, fazemos cenários com previsões de mercado, mas nós não fazemos comentário e nem previsão sobre câmbio, mesmo porque nós não entendemos que isso seria produtivo. Eu tenho... sobre a questão se há algo no radar do Banco Central que pode, reverter essa previsão de 1 ponto percentual nas duas próximas reuniões. É aquilo que a gente comentou recentemente. A gente entende que foi dado um passo claro na direção de caminhar para uma taxa de juros num patamar restritivo, com alguma segurança, e que a barra é alta para você mudar o guidance. Tiago Rezende, TV Globo. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Queria voltar numa pergunta que a Sheila fez e não foi respondida ainda, que é se o atual patamar de câmbio é compatível com o cenário econômico ou se há um exagero. E para o futuro presidente do Banco Central, só para deixar claro, nas conversas com Haddad e principalmente com o presidente Lula, foi externada essa avaliação de que não existe uma bala de prata. Vamos lá, então. Os colegas continuam fazendo perguntas nessa coletiva de imprensa sobre relatório trimestral de inflação, enquanto a gente também tem um assunto importantíssimo nesse momento que entrou na roda de discussão e tem sido amplamente respondido pelo futuro diretor, pelo futuro presidente do Banco Central e também por Roberto Campos Neto, que é a questão do câmbio, a questão da relação do Banco Central com o governo e, inclusive, do compromisso de manter a meta de inflação. Importante dizer que Galípolo esclareceu agora há pouco que Lula tem clareza que inflação alta é ruim. Disse, então, que falou com Lula, inclusive, ao telefone, e que Lula dizia que realmente entende isso, que é ruim a gente manter uma inflação alta.
e que no final Lula confia em toda a diretoria do Banco Central. Portanto, então, lembro que esta diretoria do Banco Central, por unanimidade, decidiu que para as 2 próximas reuniões será necessário mais 2 altas de 1 ponto percentual da taxa básica de juros para conseguir convergir essa inflação para a meta, ou seja, trazer essa inflação de novo para a meta, que é a grande responsabilidade do Banco Central e que a todo momento, nas falas das 2 figuras mais importantes ali nessa bancada, isso tem ficado muito claro, né? Vamos tentar voltar a ouvir Roberto Campos Neto nesse momento. O que o preço traz de informação para a gente e aí ver se nessas informações que a gente extrai através dos preços tem alguma coisa que é relevante para que a gente mude a nossa forma de atuar ou que a gente ajuste parâmetros nas nossas tomadas de decisão. Muito obrigado. Vou chamar a última pergunta agora aqui. Eu respondi já dele. Só sobre o tema de se foi externado, sim. Foi a partir do diagnóstico que a gente fez, do que se entendia, como é que o mercado estava lendo e como é que estava aquilo se refletindo. O que eu quis dizer aqui foi justamente aquilo que eu extraí das conversas e o que foi entendido, inclusive, na minha visão, como um consenso. Vale lembrar que o vice-presidente da República costuma fazer aquela citação de que é que nem unha fiscal, todo dia tem que cortar ele um pouquinho. Então, não é à toa que o vice-presidente é o Geraldo Alckmin. Então, acho que o trabalho de fazer evoluções no fiscal, é óbvio que você não vai conseguir, como eu disse, ter algum tipo de bala de prata, onde você entreguei, resolvi, agora está tudo. Esse é um processo contínuo, mas que envolve você ter etapas, né? Etapas de debate, etapas de discussão com a sociedade, mas é isso que eu extraio da conversa. A partir daí é totalmente uma questão que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm a sua estratégia tanto de comunicação e evolução. Última pergunta, Alexandre Martelo, G1. Alô, boa tarde já. Eu queria fazer uma pergunta sobre a missão institucional do Banco Central. Tá, então, a última pergunta que vai ser feita agora nesse momento, mais pontos importantes a serem destacados aqui de toda essa fala que a gente está ouvindo até o momento. Primeiro de tudo, sobre o fator especulação em relação ao câmbio. Tanto o Gabriel Galípolo como o Roberto Campos Neto, eles deixaram claro que essa palavra, inclusive especulação, para Campos Neto não é uma palavra que o agrada. Em relação a Gabriel Galípolo, ele disse que realmente problemas fiscais existem, mas que não é correto também dizer que todo o mercado é especulativo. Acho que essas 2 frases, inclusive, são muito importantes nesse recado dado nesse momento pelo Banco Central para esse cenário que a gente tem hoje, de uma alta histórica do dólar nesse momento. Então, portanto, especulação não seria o mais correto a dizer nesse momento para poder se definir. E a gente volta a terminar para ouvir a última resposta, então, de Campos Neto nesse momento. Vamos ouvir. O Banco Central, com as variáveis que tinha na mão naquele momento, levou a taxa de juros a 2%. Depois nós tivemos vamos dizer assim, um efeito colateral das medidas que tinham sido feitas de enfrentamento na pandemia, um efeito colateral global, e nenhum país atingiu a meta. Aliás, em 2024, se você olhar, nenhum país atingiu a meta, nem o Brasil, nem nenhum. Então, acho que a gente precisa colocar, né, essa afirmação num contexto global de um fator muito atípico que aconteceu, que foi a pandemia, e precisa entender que o Banco Central, né, fez adaptações no momento onde a gente teve uma situação muito extraordinária, que os modelos, inclusive, tinham dificuldade de capturar coisas que a gente olhava com frequência, mas que fez de uma forma muito, vamos dizer assim, clara e transparente, e foi inclusive elogiado no mundo por isso, ganhando vários prêmios. Foi o primeiro Banco Central a subir juros, foi o primeiro com beta de inflação muito maior que os outros países. A gente teve, no momento onde todo mundo estava subindo a inflação, um beta de inflação menor. A inflação no Brasil foi uma das primeiras a começar a cair. Então, a avaliação, olhando para trás, é que o Banco Central foi muito proativo. Agora, a gente passou por um período global onde a gente teve um surto inflacionário onde nenhum país bateu a meta, né? Então, acho que é importante colocar isso em perspectiva e olhar para frente e sempre pensar que a nossa missão é bater a meta. A gente tem um instrumento, acredita no instrumento, e a autonomia é uma força muito importante para que a gente possa usar os instrumentos com liberdade. Então, desculpa, perdão. A coletiva, vocês querem responder mais perguntas? Tem uma lista aqui, mas acho que a gente já está com quase 2 horas. Tem como aprimorar? Desculpa, não respondeu. Pergunta para o Diogo. Uma pergunta para o Diogo, então, é isso? Eu queria saber, desculpa, que
É que não respondeu se tem como aprimorar o sistema, até porque o mercado está vendo novo descumprimento em 25 também. O que significa aprimorar o sistema? Nós aprimoramos o sistema recentemente. Não tem como usar o núcleo, por exemplo, como falou o vice-presidente? Não, vamos lá. A gente aprimorar o sistema tem vários tipos de aprimoramento. A gente fez um aprimoramento porque a gente entendia que olhar o ano fiscal não era o que gerava o máximo de eficiência. Inclusive, esse foi um trabalho que foi feito lá de trás. Na época, foi iniciado pelo Carlos e pelo Tiago e a gente colocou em prática. Em relação a mudar a meta, a gente já deu opinião várias vezes que mudar a meta em períodos onde você está tendo descumprimento de meta, na verdade não ganha grau de liberdade, perde grau de liberdade, porque vai fazer com que o mercado sempre tenha a percepção que você vai mudar a meta quando não está atingindo a meta, então o prêmio vai ficar maior à frente. Em relação a mudar o método de auferição, ou seja, de passar a olhar o núcleo, o grande problema em países emergentes, no caso do Brasil, acho que a Índia tem até um exemplo mais forte sobre isso, é que se você passa a ter uma meta que não reflete a percepção das pessoas de inflação, você passa a estar desconectado, a sua missão passa a estar desconectada, da percepção das pessoas. Os Estados Unidos é um país, e muitos poucos países usam o núcleo. Se você olhar países emergentes que usam núcleo, você vai ter dificuldade de encontrar exatamente por isso. Geralmente o componente de alimentação é maior na cesta, você tem um pouquinho mais de volatilidade e é muito perigoso dar uma missão institucional para um órgão de governo que não esteja compatível com a percepção das pessoas. Só para encerrar aqui, eu acho que eu posso falar em nome de todos os diretores, Agradecer aqui mais uma vez ao Roberto, à Carolina, ao Otávio. E dizer, Roberto, a casa é sua. O Banco Central vai estar sempre de portas abertas a você. E muito grato a você por tudo que você fez pela política monetária do país, por essa casa, por todos nós. Obrigado mesmo, meu amigo. Obrigado. Eu quero agradecer à mídia por ter me tratado tão bem nos últimos 6 anos. Que continuem tratando assim o Gabriel tão bem quanto vocês me trataram. Que entendam esse processo de transição como uma coisa única na história do Brasil e que vai fazer com que a autonomia se consolide, o que é muito importante para a sociedade. Então, quero agradecer a todos, principalmente um agradecimento final aqui à equipe do Banco Central, a todos que fazem esse evento acontecer e a todos que nos ajudam nas decisões do dia a dia. Muito obrigado a todos. Boa tarde, obrigado. Está aí, então, a encerrada coletiva do relatório trimestral de inflação, que foi muito mais apenas do que somente uma coletiva sobre o relatório, foi também ali um tom claro de despedida do atual presidente Roberto Campos Neto, que, de novo, disse que fica até sexta-feira. Depois disso, Gabriel Galípolo segue interinamente até que ele assume realmente a presidência do Banco Central a partir de janeiro desse ano. Outros pontos importantes ditos nesse momento, em câmbio e disparada que a gente tem, é sobre justamente a função do Banco Central. Uma que é convergir a inflação à meta. O Banco Central tem ferramentas para isso, que mostram sim eficiência, tem a credibilidade do governo federal, que acredita e respeita todos os diretores do Banco Central. Esse foi um dos recados dados, como também que o Banco Central faz o que for possível ser feito em relação ao que tem que ser feito em relação à política monetária, mas não para discutir cenário fiscal, porque esse não é o papel do Banco Central, que tem sim usado reservas para intervir e que sim reconhece que tem problemas fiscais a serem resolvidos e também que o cenário de risco aumentou. Portanto, essa percepção e esse câmbio tão volátil e alto como a gente tem visto, mas não por uma questão especulativa, não por o mercado ser especulativo. Esse acho que foi um dos maiores recados deixados agora nessa coletiva de imprensa, que encerrou literalmente em clima de despedida.